Por quase 400 anos, um silêncio profundo pairou sobre a terra. O céu parecia ter se calado. As vozes proféticas de homens como Isaías, Jeremias ou Malaquias não ecoavam mais. Para muitos, era como se Deus tivesse se tornado distante, como se tivesse esquecido suas promessas. Imagine a sensação de vazio, a espera por uma palavra que não vinha. Gerações nasceram e morreram nesse silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Ele não estava parado, ele estava preparando. Em silêncio, ele tecia o cenário para o maior anúncio da história da humanidade. E quando o tempo finalmente se cumpriu, o céu não apenas falou, ele gritou. Mas não foi com trovões ou relâmpagos como no Monte Sinai. Foi com uma luz, uma estrela nova, brilhante, rasgou a escuridão da noite. Uma luz que não era apenas para Israel, o povo da aliança. Essa estrela foi vista a quilômetros de distância, no Oriente. Homens sábios, magos, estudiosos dos céus entenderam a mensagem. Eles sabiam que aquele sinal não era comum. Era um decreto celestial. O rei nasceu. A luz não se limitou a uma fronteira. Ela chamou gentios, pessoas de outras nações, para adorar. E eles vieram. Atravessaram desertos, enfrentaram perigos, deixaram para trás sua zona de conforto, tudo isso para encontrar um bebê. Essa jornada nos ensina algo poderoso. A salvação que estava chegando não era para um único povo, era para o mundo inteiro. O convite de Deus sempre foi universal. Enquanto a estrela guiava os magos em sua jornada extraordinária, algo igualmente milagroso acontecia mais perto, nos campos de Belém. Ali, longe dos palácios, longe dos centros religiosos de Jerusalém, estavam pastores. Homens simples, marginalizados pela sociedade da época. A vida deles era dura, monótona. Passavam as noites ao relento, cuidando das ovelhas, enfrentando o frio e o perigo dos predadores. Era mais uma noite comum, mais um turno de trabalho cansativo. Eles não esperavam nada de especial. Estavam ocupados com suas tarefas, talvez conversando baixo para passar o tempo, quando, de repente, o céu se abriu. Uma luz gloriosa, mais forte que o sol do meio-dia, os envolveu, e um anjo apareceu. O medo tomou conta deles, mas a mensagem do anjo foi de pura alegria. Não temais. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Pense na escolha de Deus. Ele não enviou o anjo para o palácio de Herodes, o rei. Não a enviou para o templo, para o sumo sacerdote. Ele escolheu revelar a maior notícia da história a homens humildes, anônimos, que estavam simplesmente trabalhando. Isso mostra o coração de Deus. Ele não se impressiona com títulos, com poder ou com status social. Ele olha para o coração. Ele escolhe os improváveis, os esquecidos, para que toda a glória seja somente dele. Naquela noite, o céu desceu à terra para encontrar os pastores. Um coral de anjos encheu os céus, cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. A noite silenciosa se transformou em uma sinfonia celestial. E para onde todos foram guiados? A estrela guiou os magos e o anjo guiou os pastores. O destino era o mesmo, uma manjedoura. O Rei do Universo, o Verbo que se fez carne, não nasceu em um berço de ouro. Ele nasceu em um coxo de animais. Jesus, o Filho de Deus, foi criado em Nazaré, uma cidade tão insignificante que as pessoas diziam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O caminho de Jesus, desde o nascimento, foi o caminho da humildade. E é aqui que somos confrontados. O culto que aconteceu naquela manjedoura é radicalmente diferente de muito do que chamamos de culto hoje. Vamos pensar sobre isso. O culto da manjedoura. Não havia palco, nem sistema de som, não havia luzes coloridas, nem telões de LED, não havia um programa a ser seguido, uma agenda com horário para começar e terminar, não havia protocolos, não havia preocupação com a aparência, com a roupa certa. O que havia era palha, o cheiro de animais, simplicidade, talvez até um pouco de sujeira, mas havia algo que superava tudo isso, um coração rendido. Maria e José, totalmente entregues à vontade de Deus, mesmo sem entender tudo. O centro daquele culto não era o homem,
Não era a performance, não era a música, o centro era Cristo. Um bebê frágil, mas que carregava em si toda a majestade dos céus. Aquele primeiro culto não buscava impressionar pessoas, buscava honrar a Deus. Não ofereceu um espetáculo, mas adoração sincera, pura, que brotava do coração. Os pastores não chegaram com discursos teológicos elaborados, eles chegaram com obediência. Ouviram a voz do anjo e foram correndo ver o que tinha acontecido. E quando viram, adoraram e saíram contando a todos o que tinham visto e ouvido. A adoração deles gerou missão. Os magos, por sua vez, não buscaram reconhecimento ou um lugar de destaque, eles se prostraram. Reis se curvaram diante de um bebê e ofereceram o que tinham de melhor: ouro, incenso e mirra, símbolos de realeza, divindade e sacrifício. Eles não deram o que sobrava, eles deram o seu tesouro. O culto da manjedoura nos desafia hoje. Ele nos pergunta: onde está o nosso foco? Estamos construindo estruturas grandiosas, eventos impressionantes, ou estamos cultivando corações quebrantados? Deus não se move por causa de um prédio bonito ou de uma banda talentosa. Ele se move onde encontra um coração humilde, um espírito contrito. Ele se manifesta onde a adoração é sincera, onde a obediência é real e onde Jesus é de fato o centro de tudo. Celebrar o nascimento de Jesus é muito mais do que montar uma árvore ou trocar presentes. É um convite ao arrependimento. É um chamado para esvaziarmos o nosso coração de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, para que o Rei possa nascer ali. Jesus ainda nasce onde há humildade. Ele não pode reinar em um coração que está cheio de si mesmo. Ele procura um espaço vazio, uma manjedoura em nosso interior para fazer morada. E hoje, assim como naquela noite em Belém, o mundo ao nosso redor geme. A criação sofre, como em dores de parto. Há uma expectativa, uma tensão no ar, anunciando que algo grandioso está prestes a acontecer novamente. A história não terminou na manjedoura, nem mesmo na cruz, nem no túmulo vazio. O mesmo Jesus, que nasceu como um bebê envolto em panos, prometeu voltar. E ele voltará, mas não como um bebê frágil. Ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vestido de glória e majestade, para buscar a sua igreja, a sua noiva. O bebê da manjedoura é o leão da tribo de Judá. O servo sofrido é o rei que reinará para sempre. E a pergunta para nós hoje é: como estamos esperando por ele? Nosso culto, nossa vida, se parece mais com um espetáculo para homens ou com a adoração sincera da manjedoura? Que possamos resgatar essa essência. Que nosso culto seja simples, sincero e totalmente centrado em Jesus. Que nossa adoração seja a nossa vida, nossa obediência, a entrega do nosso melhor a Ele. Porque Ele já veio uma vez, na mais profunda humildade, e Ele virá outra vez, em toda a sua glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado por assistir e que essa mensagem transforme seu coração. Se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Até a próxima.